E tem novo aplicativo na área. Você já ouviu falar no Threads? É muito provável que é a maior novidade em anos no mercado de redes sociais, desde que surgiu o TikTok em 2016. Essa semana, a Meta, a dona do Facebook e Instagram, ambos focados em fotos e vídeos, anunciou o lançamento do Threads, a primeira rede social de textos da empresa. Textos, aliás, nem tão curtos assim como é o Twitter, de até 500 caracteres. Dá ainda para postar fotos e vídeos de até 5 minutos. Para quem já teve a oportunidade, é uma cópia, gente, descarada do Twitter de Elon Musk. E agora a briga entre dois dos homens mais ricos do mundo promete esquentar ainda mais. Quem vai me ajudar a falar mais disso é o meu convidado Gustavo Bodra, que é o CTO, responsável de tecnologia da plataforma Startse. Gustavo, seja bem-vindo ao Business. Gustavo, é o seguinte, o Threads ganhou 10 milhões de usuários em 7 horas, um recorde nas redes sociais, e em 24 horas bateu 50 milhões de usuários. Com esses números que eu acabei de passar para o nosso espectador, fica uma pergunta: o Threads pode matar o Twitter? Fala, Bruno, obrigado pelo espaço para a gente trocar essa ideia. Eu acho que falar se ele pode matar ainda talvez seja um pouco precipitado, mas com certeza ele vai trazer um desafio grande ali para o Elon Musk, que já vem sofrendo um pouquinho com todas as mudanças que ele está fazendo no Twitter. E eu acho que grande parte desse sucesso inicial do Threads tem a ver com a estratégia que o Mark Zuckerberg fez, muito acertada, de fazer uma migração muito simples dos usuários que já estão no Instagram para o Threads. Então acho que essa primeira a aquisição de usuários foi muito bem feita. O grande desafio dessas plataformas, para dizer se de fato ela consegue matar o Twitter, tem a ver com retenção, né? Entra muita gente, tem muito interesse num primeiro momento, mas daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses, será que essas pessoas continuam com esse mesmo interesse? Então, eu acho que o grande desafio vai partir para a retenção e para essa diferenciação, porque nesse primeiro momento, como você disse, ainda parece uma cópia descarada do Twitter. Então, na verdade, você está falando que pode ser uma modinha, né? Porque isso acontece muito nesse ambiente de redes sociais, né? Agora, o Twitter, Gustavo, de Elon Musk, enfrenta queda de receita. E o Twitter Blue, que é a aposta do Elon Musk, né? Que é o serviço de assinatura, você tem que pagar para ter acesso, por exemplo, não ver tanta publicidade, você ter mais alcance, ainda atraiu pouquíssimos assinantes, de acordo com analistas do mercado. Qual que é o futuro dessas redes sociais baseadas em textos? Eu acho que, olhando muito para o modelo das outras redes sociais, muito provavelmente a monetização e o futuro dessas redes vai ter muito a ver com publicidade, né? Então, acho que essa é a aposta da Meta nesse caminho, de abrir uma rede que talvez seja gratuita num primeiro momento, que você não tenha que pagar para ter acesso a todas as funcionalidades, mas ela é muito boa em monetizar com anúncios, assim como o Instagram e o Facebook, eles têm sido monetizados ao longo de toda a sua vida com anúncios. Então, talvez o grande caminho para essas redes sociais seja continuar com essa monetização via anúncio, via influenciadores, assim como o TikTok também tem esse mesmo modelo. Então, olhando um pouco para esse mercado de aplicativos, eu vejo uma grande tendência da gente continuar com essa monetização via anúncios, até porque esses modelos de assinatura, você tem um desafio gigantesco de manter as pessoas engajadas e entendendo o valor do que aquela assinatura de fato entrega. Agora, deixa eu contar uma coisa de bastidor aí, Gustavo. A briga entre Mark Zuckerberg e Elon Musk, pelo visto, vai ser pesada, né? Porque, deixa eu até informar o nosso espectador, o Twitter enviou, no fim da última semana, uma notificação extrajudicial, quase uma ameaça ali, de que a Meta copiou o Twitter descaradamente, que pode processar a empresa. Pode vir aí uma guerra grande entre esses dois, né? O Elon Musk, ele tem essa postura muito agressiva em alguns momentos de ir para cima e de fato desafiar. Eu acho que isso tende a entrar num meandro jurídico ali que talvez não dê em nenhum resultado grande conclusivo,
de fato de cópia, porque se você for olhar o mercado de tecnologia, essas cópias e essas evoluções, elas são muito comuns, né? O próprio Instagram copiou algumas funções do Snapchat e isso acabou não dando muito resultado do ponto de vista jurídico. Mas acho que o grande ponto do Elon Musk com essa ofensiva é de fato colocar mais lenha na fogueira e ele voltar para os trending topics ali e não ficar só com a posição de quem está sendo ameaçado e de fato alguém que está indo para a briga. O Gustavo, você citou aí o Snapchat, né? Aquela cópia também descarada do Mark Zuckerberg de copiar o Snapchat, criar os stories. Isso é comum do setor de tecnologia? O Mark Zuckerberg, eu não vou nem falar, né? Porque ele copia mesmo vários lançamentos da trajetória dele, são cópias de outras redes sociais, tirando o Facebook, claro que é o golaço onde tudo iniciou a história, onde iniciou a história dele, né? Mas isso é comum no setor de tecnologia? Isso é bastante comum, Bruno, até porque se você for olhar o Google lá atrás, quando o Orkut ainda existia, ele foi lá e criou a sua rede social, que era o Google+, que era exatamente uma cópia também descarada do Orkut, que não emplacou, que não funcionou, e aí o Google no futuro acabou comprando o Orkut. Então, essa história de cópias e versões alternativas, vamos chamar assim, ela é bastante comum nesse mercado de tecnologia. Então, não é só uma ação do Mark. Agora, Gustavo, eu sei que você aí acompanha bem aí os bastidores de tecnologia. Você tem os bastidores aí do surgimento desse novo aplicativo, especialmente porque o Zuckerberg, que, repito, fez a vida e a fortuna dele, ele é um dos homens mais ricos do mundo, né? Fez a fortuna com redes sociais de imagens, resolveu agora criar uma rede social de textos. Bom, eu vou tentar contar um pouquinho do que eu enxergo de sinais que me indicam por que ele tomou essa decisão. Acho que um dos grandes pontos desses empresários, como o Mark, como o Elon Musk, é pegar timing de mercado e olhar alguns números que talvez não estejam às claras para todo mundo. Mas esse mercado de rede social de texto, ele é um mercado extremamente relevante. Se você for olhar para outras plataformas, por exemplo, como o Reddit, que é uma plataforma famosa de texto, de uma rede social de texto, muito mais para quem é de tecnologia, é uma plataforma que tem mais ou menos 430 milhões de usuários. Então, acho que, olhando para os bastidores, o Mark ele deve ter identificado duas grandes oportunidades. Uma oportunidade que essas redes sociais de texto, elas já são relevantes e elas têm um nicho específico. A gente está falando de 430 milhões de usuários. Não é pouca gente. Mas também eu acho que ele foi muito oportunista de aproveitar o lançamento neste momento que o Twitter está enfraquecido. Tem muita gente questionando qual é o futuro do Twitter, como que a gestão Elon Musk vai, de fato, direcionar a companhia, e eu acho que ele quis tentar entrar nesse mercado olhando para essas duas vertentes. Como é que eu entro num mercado que ainda é relevante, ainda tem bastante gente, e eu tento roubar espaço de um player que é relevante, mas está enfraquecido. Então, olhando para os bastidores e do porquê dessa decisão, eu acho que é uma aposta da Meta de diversificar um pouco os seus investimentos e as suas vertentes de negócio, apostando num mercado que é relevante e que tem um grande player que está enfraquecido. Gustavo, agora rapidinho, a gente antecipou inclusive essa notícia que viria uma grande rede social de textos da Meta meses atrás aqui no Business. E a gente falou que estava sendo gerida ali numa área de experimentação da Meta. E a gente fica muito curioso, né? Como é que funciona essa área de experimentação? Você sabe nos dizer como é que funciona essa área ali da dona do Facebook? Como é que se trabalha aí? Surgem novos produtos? Eu acho que, assim, olhando para essa área especificamente da Meta, eles têm... Isso é padrão nas grandes companhias de tecnologia. Eles separam times e separam grupos de pessoas que vão olhar para o negócio daqui 4, 5, 10 anos. E criar uma série de produtos que às vezes não vão dar em nada e outros produtos que podem vir a mercado. Então, o que essas grandes empresas fazem? E a Meta faz isso muito bem feito. Ela cria um grande laboratório e ela dá um espaço para esses grupos de pessoas criarem uma série de ideias. E dessas ideias, algumas começam a criar um corpo maior e a partir daí eles entendem que faz sentido fazer um investimento. Foi um pouco disso com o metaverso, e depois a gente viu que não deu muita atração, mas essas grandes áreas, elas são exatamente como se fosse um laboratório de uma faculdade, onde você pode experimentar
uma grande quantidade de ideias, e as que tiverem mais tração, as que tiverem um fit de mercado que parece mais interessante, se tornam projetos e aí ganham um investimento maior. Quando vem o lançamento dessas redes sociais, eu só faço uma pergunta: será que a gente tem tanto tempo assim para passar nas redes sociais? Essa é uma pergunta boa, né, Gustavo? Sem dúvida alguma. Eu acho que hoje a gente já não tem mais tempo para as redes que existem. Exatamente. Por isso que eu acredito que, na verdade, a gente não vai adicionar mais uma. Talvez a gente comece a fazer algumas substituições. Algumas vão perder espaço. Algumas vão perder espaço, e eu acho que é um pouco dessa aposta que o Mark Zuckerberg tem. Por isso que eu falei que parte da estratégia pode estar atrelada ao enfraquecimento do Twitter. Então, ele entrando muito forte com essa estratégia de aquisição, que literalmente é você apertar um botão e você sai do Instagram e vai para o Threads, e você já tem uma conta, já tem os seus seguidores, tem a ver com roubar um pouco desse espaço. Eu acho que a gente realmente já não tem mais tempo no nosso dia para ter tanta rede social e se manter atualizado e se manter postando em todas elas. Muito bem, Gustavo Bodra, meu agradecimento pela participação aqui no Business.